Ah, o descanso. Quem não curte? Todo mundo aguarda ansiosamente a chegada das tão merecidas férias, não é mesmo? Jesus sabia que os discípulos também precisavam descansar. Eles estavam super motivados, mas era hora de dar um tempo para recarregar as baterias. Já no clima de férias, vamos estudar a lição desta semana e relembrar mais alguns milagres de Jesus, porque para Jesus não tinha férias não. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os nossos abraços dessa semana vão para as seguintes bases. Base Geração Central da Igreja Central Paulistana, obviamente São Paulo. Para o PG Maranata de Petrolândia, Pernambuco, e aqui vai um destaque para eles, porque nós soubemos que todos eles têm participado do quiz e foi desse PG que saiu a vencedora da região ali. Então, parabéns para vocês, recebam o nosso abraço. E abraço também para o PG GA5 da Igreja Central do Salgado em Caruaru, Pernambuco. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita enquanto esse vídeo ainda não começou, enquanto a gente está falando essas coisas aqui, e clica naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se para participar aqui do canal com a gente também. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu comentário, curta, compartilhe. E agora, vamos para o vídeo. Coisas que mais chamaram a atenção nesse episódio de Jesus com os discípulos foi o relacionamento entre eles. Jesus estava sempre cuidando, estava sempre ali orientando para que eles entendessem o verdadeiro sentido da missão. E tem um trechinho aqui no livro Libertador que reproduz muito bem o que era esse relacionamento. Veja só, a intimidade dos discípulos com Jesus os deixava à vontade para lhes contar sobre suas experiências positivas e negativas como evangelistas. Ou seja, eles se sentiam muito à vontade com Jesus. Que belo exemplo pra gente, né? Intimidade. É mesmo. Intimidade com Jesus faz muita diferença no relacionamento. Você só consegue se abrir com quem você tem intimidade, sem medo de ser julgado e com a certeza de que será compreendido. E é interessante porque os discípulos chegaram eufóricos da primeira viagem que eles tinham feito sem Jesus. Todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Jesus olhou bem para aquilo e talvez tenha pensado: calma, vocês estão indo com muita sede ao pote. Os discípulos corriam o risco de ficar se achando, mas Jesus percebeu que eles estavam fisicamente exaustos, mas espiritualmente vazios. Hora de parar e reabastecer. Por isso Jesus lhes fez esse convite. Vão sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Quando estavam a sós, eles tinham uma conversa gostosa, sem interrupção, sem a distração da multidão. Jesus gostava de levá-los a um lugar calmo, em meio à natureza. Outro ponto é que Jesus sabia que teria pouco tempo com os discípulos. Um sinal disso tinha sido a morte de João Batista. E ele ainda tinha muita coisa para ensinar para eles. Como será que eram esses momentos? Será que os discípulos pediam para Jesus: Senhor, a gente está muito cansado. Põe aí um filme para a gente relaxar. Afinal, é muito trabalho e nós somos poucos. Ninguém é de ferro. Nada disso. Sabe como eles realmente descansavam? Afiando o machado. Já ouviu essa história? É a parábola do velho lenhador. Conta-se que um velho lenhador sempre ganhava o torneio cortando mais lenha em menos tempo. Até que um dia chegou na cidade um jovem com muita energia, muito forte, muita vontade de ganhar o torneio. A cidade inteira pensou: agora o velho lenhador não terá mais chance. No entanto, quando terminou a competição, o experiente e bom e velho lenhador ganhou novamente. O jovem parou, olhou para ele e falou assim: eu não estou entendendo como isso pode ter acontecido se todas as vezes que eu olhei para o senhor estava parado. Ele então disse: na verdade, eu não estava parado. Eu estava afiando o machado. Por isso, pude cortar muito mais lenha em menos tempo. Entendeu a lição?
Os discípulos precisavam de tempo para afiar os machados. Quanto mais trabalho eles tivessem, mais tempo eles precisavam tirar para meditar, para estudar a palavra de Deus, para orar. Jesus estava ensinando a eles sua própria estratégia para dar conta dos desafios. E o segredo de Jesus é revelado aqui. Sendo como nós, ele era totalmente dependente de Deus. No lugar secreto onde orava, buscava a força divina para sair dali energizado para os deveres e provações. Era na comunhão com Deus que ele podia se desfazer do fardo de tristezas que o esmagava. Como homem, ele levava seus pedidos ao trono de Deus, até que sua humanidade ficava carregada com a corrente celestial que podia conectar a humanidade com a divindade. Ele recebia a vida de Deus a fim de dar vida ao mundo. Mas a lição desta semana não fala só de descanso. Fala também de trabalho e organização. E é com uma história bem conhecida, quando Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. E que multidão! Só homens eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Quando as pessoas ouviam Jesus, elas não viam a hora passando. E assim aconteceu nesse dia. O sol já estava se pondo. Jesus tinha trabalhado aquele dia inteiro sem comer nem descansar, mas ele não conseguia se afastar da multidão que estava se aglomerando em volta dele. Vendo aquela situação, os discípulos insistiram para que Jesus mandasse todo aquele povo para casa. Muitos estavam ali desde bem cedinho e talvez estivessem apenas com o café da manhã e alguns talvez nem isso. A preocupação deles era por um bom motivo. Eles pensavam que talvez se as pessoas fossem embora, no caminho elas encontrassem um lugar para comprar comida. E assim elas poderiam ir para casa logo. Mas os discípulos ficaram surpresos quando Jesus disse: "Deem vocês comida a eles." Oi? Jesus estava fazendo isso para testar a fé dos discípulos. Quando Filipe olhou para aquele mar de gente, ele disse: "Nem mesmo 200 denários de pães seriam suficientes para alimentar essa multidão." No mundo romano, um denário correspondia a um dia de trabalho de um operário. A conta não batia. Deveria ter quase 20.000 pessoas ali. Jesus então fez uma pergunta bem simples: quanto de comida havia entre o povo? André descobriu que havia um rapazinho que tinha levado um lanche bem comum naquela região: 5 pães e 2 peixinhos. Mas aquilo era muito pouco. Na cabeça de André, sim, mas para Jesus, não. Preste atenção no que aconteceu a seguir. Jesus disse: "Tragam aqui o menino e o lanche. Mande que todo mundo sente em grupos de 50 e de 100. Eles deveriam esperar sentados, pois os discípulos iriam servi-los." E aconteceu assim. Jesus pegou o alimento, orou e repartiu ele. Ele entregava aos discípulos e os discípulos entregavam à multidão. E assim, todos foram alimentados. No final, Jesus ainda mandou que recolhessem o que havia sobrado: 12 cestos. Nenhum alimento deveria ser desperdiçado. Que lição! A comida era simples, mas foi suficiente para alimentar a todos. Você pode imaginar como as pessoas ficaram agitadas quando presenciaram esse milagre? É claro que os outros milagres também tinham sido muito impressionantes, mas só a ideia de que diante deles estava alguém que podia alimentá-los, aquilo foi demais. Imediatamente eles pensaram: esse só pode ser o profeta que Moisés anunciou que viria para libertar Israel e colocar fim à opressão dos romanos. Se era assim, por que perder tempo? Jesus deveria ser proclamado rei ali mesmo. Olharam para Jesus e perceberam que ele não queria ser proclamado rei. Então decidiram dar uma forcinha. E os discípulos foram no clima. O trono de Davi pertencia ao seu mestre. Na cabeça deles estava tudo certo. E Jesus jogou um balde de água fria na multidão e nos discípulos. Agora sim, falou que todos deveriam ir para casa e os discípulos deveriam pegar o barco e voltar para Cafarnaum. Parece que a maioria deles morava por ali. Chateados,
Os discípulos foram lá, pegaram o barco e começaram a viagem de volta, porque já estava anoitecendo. Dentro do barco, os discípulos começaram a reclamar porque Jesus não tinha permitido que o proclamassem rei. E eles também começaram a se culpar, achando que se eles tivessem assistido um pouquinho mais com Jesus, teria dado certo. Mas veja o que diz aqui. A descrença estava tomando conta da mente e do coração deles. O amor à honra os estava deixando cegos. Estavam ansiosos por ver Jesus exaltado do jeito que eles achavam que deveria ser. E veja também o que estava na mente deles. Por que Jesus, com todo o poder que tinha, não se revelava em seu verdadeiro caráter, fazendo com que a vida deles fosse menos difícil? Aí você sabe o que aconteceu. Veio uma tempestade tão forte que os pescadores mais experientes não conseguiram controlar o barco. E eles começaram a se desesperar. Na praia, Jesus viu o que estava acontecendo e foi caminhando sobre as águas até eles. Mas eles ficaram ainda mais assustados, achando que era um fantasma. Calma aí. Os discípulos acreditavam em fantasmas? Não, isso daí era só influência da cultura grega. E aí aconteceu aquele incidente com Pedro. Pedro viu que era Jesus, pediu para ir até ele caminhando sobre as águas. Ele desceu do barco, olhou para os amigos, afundou. Jesus o resgatou e entrou com ele no barco e tudo voltou a ficar calmo. Todos os discípulos entenderam a lição. Era muito melhor confiar e esperar no tempo e no jeito de Jesus fazer as coisas. E você, entendeu a lição? E como se diz no Nordeste, fechou de cadeado. Na história dessa semana, nós aprendemos várias lições que nós falamos ao longo desse vídeo, desse estudo. Mas nós queremos ressaltar uma em especial. Está no texto do Libertador e diz assim: todos precisam de uma experiência pessoal para obter conhecimento da vontade de Deus. É preciso, de maneira individual, ouvi-lo falando ao coração. Quando todas as demais vozes se calam e em tranquilidade esperamos diante do Senhor, o silêncio da alma deixa sua voz mais clara. Somente assim é que podemos encontrar o verdadeiro descanso. Os que dessa maneira são revigorados receberão um poder divino que alcançará o coração das pessoas.